Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Shounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover aqui no canal, a gente vai falar sobre o dia da seleção mágica, no dia do evento onde basicamente os magos se enfrentavam para serem escolhidos por um dos esquadrões. A gente viu o Yuno naquele dia sendo escolhido por vários magos poderosos. Todo mundo queria ter aquele garoto no seu esquadrão, porque ele tinha muita mana, porque ele tinha um incrível poder mágico, porque ele tinha o Grimório do Trevo de 4 folhas. Mas por que ninguém quis o Asta no seu esquadrão? Afinal, a gente sabe que o Asta tinha algo que superaria tudo isso. Um poder que anulava completamente qualquer magia. Porque todos os magos ignoraram completamente a anti-magia, mesmo vendo com seus próprios olhos o que aquele poder era capaz de fazer. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. Se eu gostei, é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, em Black Clover existem diversos magos poderosos, principalmente no reino de Clover. O reino de Clover, a gente viu que os capitães são muito mais fortes do que os generais brilhantes do reino de Diamond, mesmo eles considerando que seriam basicamente um nível equivalente. A gente sabe que no reino de Clover, os magos são muito mais fortes e eles têm muito mais poder mágico. Eles têm mais habilidades com a sua própria magia, mas a gente sabe que mesmo assim na seleção de cavaleiros mágicos, o Asta quase que foi reprovado, mesmo ele possuindo uma magia que poderia vencer qualquer magia. Afinal, mesmo o garoto ali só tendo um único poder, mesmo ele só tendo uma única espada e não sabendo como usar de verdade a anti-magia, nem mesmo que ele poderia rebater ataques mágicos, ainda continuava sendo o poder da anti-magia. Um poder que, quando foi utilizado, das poucas vezes que eles viram uso no festival, basicamente foi utilizado para acabar completamente com a magia de outros magos, anulando completamente seus feitiços mágicos e também anulando completamente a sua mana quando entrava em contato. E mesmo assim, os magos poderosos que estavam ali, os capitães que estavam ali, eles não queriam esse poder único no mundo no seu esquadrão, eles não queriam a anti-magia ao seu lado, mesmo sendo a primeira vez que eles viram um poder mágico deste nível, mesmo sendo a única vez que eles viram um poder que era capaz de anular completamente a magia de qualquer mago, inclusive um capitão. Asta não precisava treinar pra isso, Asta não precisava ter muita mana, ele simplesmente precisava usar a sua espada, que nenhuma magia conseguiria escapar. E mesmo assim, nenhum mago do reino de Clover pareceu direcionar suas atenções pra ele, tirando o próprio capitão Yami Sukehiro, e basicamente isso já foi explicado no mangá pelo próprio capitão Jack também. Não foi simplesmente porque o Asta ele tinha um poder diferente, não foi simplesmente porque ele não usou muitos feitiços, mas foi simplesmente por ele não ter muita mana. Ninguém se importava com qual era a magia que o mago iria utilizar, desde que ele tivesse uma quantidade absurda de mana. A gente inclusive viu que basicamente o próprio capitão Yami Sukehiro era o único que convidava magos que não tinham muita mana pro seu esquadrão, que na verdade tinham pouquíssima mana. E tudo isso foi por causa da grande lenda de que para ter muito poder mágico era necessário muito poder mágico. Para ter uma magia forte era necessário ter muita mana. Um mago que não tivesse muita mana logo não teria muito poder, logo não teria muitas habilidades, que a gente viu que agora tudo está sendo quebrado completamente pelos touros, que estão mostrando que as suas habilidades superam qualquer um. A gente viu como recentemente no mangá, o próprio Capitão Jack, que também não tinha muita mana, ele dizendo que ele não pensou em nenhum momento em aceitar o Magna no seu esquadrão durante o exame de seleção. Tudo isso porque o Magna possuía uma quantidade absurdamente baixa de mana. O próprio Capitão Jack, ele dizia que a sua mana também era baixa e por esse motivo ele passou por muitas dificuldades e ele então aceitava no seu esquadrão magos que também tinham pouca mana, mas não tão pouca quanto o Magna. O único que aceitava magos assim era o próprio Capitão Yami, porque o próprio Jack, mesmo ele também não tendo muita mana, ele acreditava que sim, a mana era o mais importante para se ter poder. E aí então um garoto escolhido pelo Capitão Yami, um garoto que no passado, assim como o Asta, fez o Capitão Jack se perguntar porque basicamente o Yami ficava convidando pessoas que não tinham quase nenhum poder pro seu esquadrão, agora havia salvo sua vida, como a gente sabe, com uma magia única, uma magia incrível, que havia derrotado um dos líderes da tríade que possuía um poder do outro mundo, que possuía um poder demoníaco, um poder que Jack nem chegou perto de arranhar, porque a gente viu, depois que Dante conseguiu 100% do seu poder, a magia de corte já não fazia mais efeito nenhum contra ele. Ele seria completamente derrotado, assim como ele viu o Dante sendo completamente derrotado por Magna, que agora utilizava o seu próprio poder mágico. Mesmo assim, a gente tem que lembrar que o Magna, ele tinha pouco poder mágico e também tinha uma magia comum. A magia do Magna não era uma magia que poderia mudar completamente o rumo do mundo, não era uma magia que interferia diretamente na magia dos seus oponentes, era apenas uma magia de fogo. Já a anti-magia era uma magia que, mesmo não estando aperfeiçoada, poderia vencer qualquer poder mágico, cortar completamente qualquer habilidade mágica, destruir a mana do seu oponente e fazer tudo isso apenas através de uma única espada, e isso usada por um garoto que não sabia usar os seus verdadeiros poderes. Agora a gente sabe que a anti-magia vai muito além. Os magos do reino de Clover, eles deveriam ter previsto isso, previsto que a anti-magia não estava nem perto do seu limite com Asta naquele ponto. Mesmo assim, eles ignoraram completamente aquele poder e não convidaram pro seu esquadrão, tirando o próprio Yami, como a gente sabe. Mas isso novamente deve estar relacionado à mana que o Asta possui. Afinal, a gente viu na própria batalha contra o Dante
interessante também agora frases do Dante, como ele se impressionou com a anti-magia, e isso depois quando ele reencontrou Magna, onde ele disse que aquele garoto, ele tinha uma magia comum, ele não tinha nenhuma mana, e ele não tinha anti-magia. Basicamente o Dante só colocou a anti-magia em um patamar diferente, porque ele presenciou os poderes da anti-magia o vencendo. Então assim ele viu que aquela magia era completamente especial, não era uma magia única. Mas antes disso, mesmo ele vendo que aquela magia era uma magia demoníaca, Dante não havia entendido o que aquela magia representava, que era uma magia que consumia completamente qualquer poder mágico, que era uma magia incrível. E isso mesmo ele presenciando seus poderes. Quando Asta foi derrotado inicialmente, pra ele a anti-magia era uma magia comum. E é então que a gente volta pros capitães e pros magos do reino de Clover, que basicamente viram a magia de Asta como uma magia comum, uma simples espada, que de alguma forma estava destruindo a magia dos seus oponentes. Eles não sabiam como aquilo estava fazendo, mas não imaginavam que aquele era um poder que podia destruir qualquer poder mágico, que poderia destruir completamente a magia dos seus adversários. E isso porque não tinha mana pra ficar ali funcionando por muito tempo. Era uma magia que talvez simplesmente fosse acabar, era uma magia que simplesmente não conseguiria cortar magias de alto nível, era uma magia que pra eles só estava sendo útil porque eles estavam em um festival onde todos os magos estavam se enfrentando, mas eles não eram mesmo cavaleiros mágicos, não eram magos de alto ranking que estavam enfrentando Asta, e por esse motivo, aquela era uma magia que logo iria acabar. Afinal, em todos os outros requisitos, o Asta não conseguiu utilizar o poder mágico pra nada, ele não poderia nem mesmo voar utilizando aquela sua magia. Então, basicamente, era apenas um garoto que estava utilizando uma magia diferente, mas eles não se interessaram com o potencial dessa magia. Até porque, novamente, na batalha de Magna contra Dante, Magna venceu Dante por algo que ele nem mesmo imaginava que um dia pudesse acontecer. O líder da tríade ficou sem mana, o Magna também ficou sem mana, mas o mago do reino de Clover, ele já estava acostumado a lidar com este tipo de situação, o seu poder mágico acabar e ele ter que vencer de alguma maneira. Já Dante não, ele nem mesmo imaginava que era possível isso acontecer, que a mana poderia acabar antes dele derrotar um oponente, e a mesma coisa acontecia com a maioria dos capitães do reino de Clover. Eles derrotavam seus oponentes quando estavam em batalha antes de sentir que a sua mana poderia acabar. Eles nunca ficaram sem mana pra saber exatamente o que fazer quando estavam sem poder usar os seus poderes mágicos. Neste ponto, se eles imaginassem isso, se eles soubessem também o quão difícil seria enfrentar um oponente sem ter o poder mágico pra utilizar, sem ter muita mana. Basicamente, naquele dia, o teste iria funcionar de uma forma completamente diferente, porque eles prestariam mais atenção no Asta e também nos outros magos daquele festival que não possuíam muito poder mágico também. Afinal, são eles que saberiam melhor como reagir quando seu poder mágico estava acabando, o que foi basicamente uma chave para os cavaleiros mágicos do esquadrão do Yamisukehiro ser capaz de vencer muitos adversários durante o seu caminho. Afinal, eles sabiam o máximo, o limite do seu poder. Afinal, todos os capitães pensavam em qual seria o poder mágico máximo de um mago, mas não o que eles poderiam fazer com o mínimo. E isso foi o que colocou vários cavaleiros mágicos em perigo e fez os touros conseguirem chamar mais atenção do que todo mundo, porque eles são aqueles que precisam aprender o máximo da sua magia, entender o seu poder mágico e não apenas depender de uma quantidade absurda de mana para fazer ataques gigantescos. Eles têm que aprender como usar o máximo da sua verdadeira magia. Já o Asta, o garoto da anti-magia, desde o início, ele não seria selecionado por nenhum esquadrão, justamente pelos pássaros de anti-mana terem escolhido ele instantaneamente. Afinal, aquele garoto não tinha nenhum poder mágico. Mas comentem embaixo o que vocês acham sobre isso. A quantidade de mana realmente é mais importante que o poder mágico que um mago possui? Na minha opinião, o modo de usar magia é o mais importante, até mesmo que o próprio atributo mágico. Mas comentem embaixo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!